Você pensa nessa pessoa quando acorda, pensa no banho, pensa no trabalho, pensa quando tenta dormir e não consegue, pensa na música que tocou e lembrou dela, pensa quando vê algo engraçado e quer contar para ela, pensa quando está bem, pensa mais ainda quando está mal. E o pior de tudo, você já tentou parar, você sabe que deveria parar. Talvez essa pessoa nem queira você, talvez já tenha acabado, talvez nunca tenha começado, mas a mente não obedece, ela continua voltando, sempre. Eu vou te dizer o que está acontecendo com você. E quando você entender, vai perceber que o que você sente não é o que você pensa que é. Fica até o final, porque a parte mais importante vem lá na frente. Bem-vindo ao canal Mente Sombria. Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta. Quando você pensa nessa pessoa, como você se sente? Tem uma parte boa nisso, né? Uma parte quase prazerosa. Como se só de pensar nela já fosse uma forma de estar perto. Como se a mente estivesse te dando algo que a realidade não está dando. E é exatamente aí que mora o problema. Porque o que você está sentindo não é amor, pelo menos não completamente. É algo muito mais antigo, muito mais primitivo e muito mais poderoso do que amor. É vício, e o seu cérebro não sabe a diferença. Deixa eu te explicar como isso funciona por dentro. Quando você pensa em alguém que te causa uma emoção forte, o cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor do vício em drogas, o mesmo do vício em jogo, o mesmo que faz o viciado em nicotina acender o cigarro sem nem perceber que está fazendo isso. Mas tem um detalhe que muda tudo. A dopamina não é liberada quando você tem a coisa. Ela é liberada quando você antecipa a coisa, quando você imagina, quando você espera, quando você está no talvez. E sabe o que alimenta mais dopamina do que qualquer outra coisa? A incerteza. Quando você não sabe se essa pessoa gosta de você, quando ela some e volta, quando manda mensagem de madrugada e fica em silêncio por 3 dias, quando é carinhosa num dia e distante no outro. Cada oscilação dessas é uma alavanca numa máquina de caça-níquel dentro da sua cabeça, e o seu cérebro fica obcecado tentando resolver aquele enigma, tentando prever o que vem a seguir, tentando entender o padrão. Mas não tem padrão, e é isso que te prende. E aqui a gente precisa falar de algo que a maioria das pessoas não sabe que tem nome. Existe um comportamento chamado breadcrumbing. Em português seria algo como deixar migalhas. E é exatamente o que parece. É quando alguém te dá atenção suficiente para te manter interessado, mas nunca o suficiente para você ter certeza de que é correspondido. Uma mensagem de madrugada depois de dias de silêncio. Um like numa foto antiga, um story respondido com algo que poderia significar tudo ou nada. Cada uma dessas migalhas alimenta o loop de dopamina. Seu cérebro interpreta cada sinal como uma possível recompensa se aproximando e dobra a aposta na busca. O detalhe perturbador é que a maioria das pessoas que faz isso não está agindo de forma consciente e calculada. Elas simplesmente estão navegando a própria ambiguidade. Mas o efeito no seu cérebro é idêntico ao de uma manipulação deliberada. Porque o cérebro não lê intenção, ele lê padrão. E o padrão de quente e frio, presente e ausente, perto e distante, é exatamente o tipo de sinal que mantém o sistema de busca do cérebro em modo máximo, indefinidamente. Agora para, respira, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga essa situação para sempre. Pesquisadores da Universidade de Rutgers fizeram algo fascinante. Colocaram pessoas apaixonadas dentro de máquinas de ressonância magnética e mostraram fotos das pessoas que elas amavam. O resultado foi perturbador. As áreas do cérebro que acenderam não eram as áreas associadas ao amor, à ternura ou à conexão emocional. Eram as mesmas áreas que acendem em dependentes químicos quando mostram fotos da droga deles. Amor e vício, mesmo lugar no cérebro, mesmo mecanismo, mesma intensidade. Isso não significa que o que você sente é falso. Significa que é real de um jeito que você não esperava. Mais físico, mais químico, mais visceral do que qualquer coisa que você foi ensinado a chamar de sentimento. Mas então por que é tão difícil parar de pensar nessa pessoa especificamente? Porque o cérebro criou o que os neurocientistas chamam de loop de recompensa incompleto. Funciona assim. Quando você tem algo bom, o cérebro registra, aprende e segue em frente. Mas quando você está perto de algo bom sem conseguir ter de verdade, o cérebro trava. Ele fica em modo de busca, em modo de resolver,
em modo de não consegue parar agora. É o mesmo motivo que faz você terminar um filme ruim só porque quer ver o final. O mesmo que te faz coçar uma picada de mosquito mesmo sabendo que piora. O cérebro precisa de fechamento, e quando não tem fechamento, ele procura, sempre. E toda vez que você pensa nessa pessoa sem resolver nada, o loop recomeça. O cérebro processa a memória novamente, libera um pouco de dopamina de novo, sofre um pouco de novo e arquiva mais uma camada de intensidade emocional associada a ela. Você está literalmente treinando o seu cérebro para pensar nela mais, cada vez que você abre as conversas antigas e lê de novo, cada vez que você visita o perfil dela sem precisar, cada vez que você conta a história dela para um amigo como se fosse a primeira vez. Você está regando essa planta e ela cresce. Agora vem a parte que ninguém te conta. Existe um conceito chamado transmissão de dor fantasma. Quando alguém perde um braço, o cérebro às vezes continua sentindo dor naquele braço, como se o membro ainda estivesse lá. O cérebro não aceita a ausência. Ele continua processando como se o objeto ainda existisse. A mesma coisa acontece com pessoas. Quando alguém sai da sua vida, o cérebro continua rodando o programa dessa pessoa, continua gerando pensamentos sobre ela, continua criando conversas imaginárias, continua respondendo a situações como se ela ainda estivesse presente. Não é loucura, não é fraqueza, não é falta de amor próprio. É o seu cérebro sendo exatamente o que ele foi programado para ser, um órgão de sobrevivência que tenta segurar tudo que parece importante. E você, em algum momento, sinalizou para ele que essa pessoa era importante. Então ele segurou. Mas tem mais um mecanismo que você precisa entender antes da gente falar em solução. Porque sem entender isso, você vai tentar resolver o problema errado. O cérebro não guarda memórias como uma câmera grava vídeo. Ele edita. Toda vez que você acessa uma memória, o cérebro a reconstrói. E nessa reconstrução, ele automaticamente suprime detalhes negativos e amplifica detalhes positivos, especialmente quando existe uma carga emocional forte associada a essa pessoa. Na prática, isso significa que a versão dessa pessoa que vive na sua cabeça não é real. É uma versão editada, com os defeitos minimizados, os momentos bons amplificados e uma trilha sonora emocional que a memória original nunca teve. Você não está pensando nessa pessoa, você está pensando numa versão dela que o seu próprio cérebro criou. E essa versão editada é melhor do que qualquer versão real poderia ser, porque é perfeita de um jeito que só existe na memória. É por isso que às vezes, quando você volta a ver alguém depois de um tempo, bate aquela sensação estranha. A realidade não combina com a versão que você carregava. A memória enganou você, com a melhor das intenções, mas enganou. Então o que você faz? A resposta que a maioria das pessoas quer ouvir é uma técnica milagrosa. 3 passos para esquecer alguém em uma semana. Uma frase que desliga o sentimento. Não existe isso, mas existe algo que funciona. E é simples de entender mesmo que seja difícil de fazer. Você para de alimentar o loop. Cada pensamento que você não persegue é uma retirada do banco emocional. Cada vez que você abre a conversa antiga e fecha sem ler, é um passo. Cada vez que você sente o impulso de mandar mensagem e não manda, é um passo. Não é repressão, não é fingir que não sente, é deixar o pensamento existir sem dar combustível para ele. O cérebro é plástico, ele se reorganiza, conexões que não são usadas enfraquecem, não somem de uma vez, enfraquecem aos poucos, imperceptivelmente, até que um dia você percebe que passou 1 hora inteira sem pensar nessa pessoa, e depois um dia inteiro. E depois você precisa fazer esforço para lembrar do rosto dela. Isso não é traição do que você sentiu. É o seu cérebro finalmente recebendo a informação que você vem tentando dar para ele o tempo todo. Que está tudo bem, que você vai sobreviver, que a ausência não é uma ameaça. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ver isso agora. Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo aqui. Eu sou o canal Mente Sombria. Até amanhã.